Vamos iniciar a reunião da noite? Vamos fechar os nossos olhos para que possamos elevar o pensamento até Deus. E para isso, lembremos-nos do Criador como a causa primeira de todas as coisas. Quando nós não tivermos referências, lembremos-nos que a natureza nos dá parâmetros gigantescos para que compreendamos a grandeza deste Pai e compreendamos também Jesus, o nosso divino amigo e mestre, aquele que nos governa, aquele que nos dá todas as possibilidades neste mundo para que cresçamos, acordemos e nos disciplinemos. Rogamos, Mestre, que este amparo possa se fazer nesta reunião através de amigos espirituais que dirigem a este núcleo, a Dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebé, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar a reunião da noite dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos passar para o Elinho e no final lembremos-nos que depois do passe nós temos ainda o evento no salão de eventos. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje das questões 757 a 758 do Livro dos Espíritos. E parece um item estranho, né? Kardec falar de duelo. Por que será que Kardec vai falar de duelo? Algo que para a gente, aparentemente, é algo que não existe mais. Vamos tentar entender o que Kardec coloca, então. No dicionário, a definição de duelo é essa: luta previamente ajustada entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais escolhidas pelo ofendido, que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Ou seja, uma dívida, uma disputa de honra que está se dando ali. Nós vamos elaborar melhor isso. E no sentido figurado, qualquer oposição conflituosa de ideias, forças e pessoas, que talvez seja um caso mais recente. Vamos tentar continuar nessa narrativa. Então, na questão 757, olha o que Kardec pergunta. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não, respondem os espíritos. Antes de explicar qualquer coisa, diz não, é um assassínio, um costume absurdo, digno dos bárbaros. E a civilização gosta de se dizer civilizada e dizer dos hábitos ruins que são hábitos dos bárbaros. No entanto, nós incorporamos muitos hábitos ruins que não deixamos para trás, estão condicionados em nossa mente de tal forma que nós achamos correto algumas posições. E segue, com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de outrora que se considerava como o juízo de Deus. Então vamos entender, Kardec está tratando disso. Nós estamos falando da França moderna, né? 1867, era moderna. A França já tinha passado por inúmeras etapas. Paris considerada a cidade das luzes. E, no entanto, Kardec vai falar de duelo numa cidade que era eminentemente artística, produziu inúmeras obras de artes no campo da música, da pintura, da poesia, do teatro, da filosofia. E Kardec, entre aspas, né, a gente sabe que não é isso, mas ia gastar o tempo dele falando de duelo. Por que será? Vamos tentar entender melhor isso. Vamos elaborar isso, pensar. E a gente vai ver que essas disputas horrendas aconteceram ao longo de toda a trajetória humana. Mais especificamente, a gente vê ela mais, vamos dizer assim, mais regulamentada, se a gente pode assim dizer, porque o duelo, inclusive, foi usado
como juízo. Você era acusado de um crime e você podia se defender por duelo. Ora, como é isso? Se você duelasse com aquele que o acusava e ganhasse, você estava certo. Você ganhou sua causa. Então, se eu fosse alguém forte, habilidoso nas armas e tal, eu sempre teria razão. Olha que coisa bacana. O último duelo de juízo, por juízo, aconteceu na França também. Até um livro cujo título é O Duelo Final, que trata disso, um estupro entre a nobreza, e acontece todo o desenrolar que não nos cabe discutir tanto. Mas essa é para a gente ver como é que era a nossa forma, o critério de justiça, o critério de honra, baseado na força. É isso mesmo que a gente pensa? E aí a gente vai avaliando. Vejam isso. Pode-se considerar o duelo um assassínio por parte daquele que conhecendo a sua própria fraqueza, tem quase certeza que vai morrer? Então eu sou fraco, eu sei que eu não vou ganhar. Aí ele diz, não, é um suicídio. E do outro lado, é um assassinato, se eu sou forte, né? Vai pegar o Carlão, fortão, vai duelar comigo? Eu sei que, então, é assassinato, né? Porque já sabe a diferença, a desproporcionalidade. A gente brinca, mas era assim que acontecia. Você imagina aquele duelista profissional, aquele, no Velho Oeste, o duelista, o pistoleiro profissional. Quem ganharia deles? Ninguém. Então, ou era um suicídio, ou era um assassinato, aceitando isso. E veja vocês, trazendo uma certa... um momento da França. O último duelo da França com espadas aconteceu em 1967. Então, quando Kardec falava em 1857 do duelo, é porque acontecia a época dele. As pessoas duelavam e morriam pelo duelo. Então, Kardec vai colocar aquele assunto para começar a despertar no homem a mudança, e a mudança de hábitos, de condicionamentos, da minha verdade, ela não acontece de um dia para a noite. Ela tem que ser testada, eu tenho que assimilar, eu tenho que entender. Vejam esses dois, Gaston e René. Um prefeito de Marsella, deputado e prefeito de Marsella. E o outro, deputado e ligado ao presidente Charles Gallet. O que acontece com os dois? 1967. Quem era vivo já estava ouvindo os Beatles. Elvis já era rei. Aqui já tinha a Bossa Nova, acho que já tinha a Bossa Nova aqui no Brasil. Coisas... E lá acontecendo um duelo de espadas. Sabe qual que é o que motivou o duelo? O prefeito chamou o deputado de estúpido e não quis se retratar. E foram para o duelo. E o pior, que o ofendido perdeu o duelo. Então, era uma coisa sem sentido, mas que para a gente entender o ridículo da situação. Por isso que Kardec nos falava disso, para a gente, inclusive, analisar se ainda não há duelos. É uma questão que vamos colocar aqui. E a gente vai ver uma situação interessantíssima de se analisar. Abraham Lincoln, o presidente abolicionista, o presidente da Guerra de Secessão, o presidente inovador, que mudou os Estados Unidos em vários aspectos, Ele, quando tinha 33 anos, em 1844, 1844, com 33 anos, ele nasceu em 1808. O que aconteceu com ele? Ele, recém-advogado formado, ele já militava na política, e a política é feita de rusgas, né? Não é? E numa dessas rusgas, uma pessoa de outro partido, James Wade, faz o quê? Eles eram de partidos diferentes, James era um democrata e Abraham Lincoln era um partido Whigs, cópia do partido inglês, que era um partido de inovação, era um partido que teve curta vida nos Estados Unidos. No entanto, eles eram de partidos diferentes, mas tinham um bom relacionamento. Eles trabalhavam, quando a causa era justa, os dois trabalhavam juntos. Em determinado momento, James se torna um procurador, e começa a defender o Estado.
E ele cria uma regra em que o Estado não aceitaria pagamento das dívidas de impostos com o papel do Estado, papel de dívida do Estado. Então, se o Estado estava devendo para mim, eu não poderia usar essa dívida para saldar uma dívida com o Estado. E Lincoln se contrapõe a isso. Mas o que ele usa para fazer isso? Ele era um hábil escritor. Ele faz o quê? Ele começa a escrever cartas com o pseudônimo de Rebecca, fazendo chacotas do James Suede, que era alguém muito vaidoso, alguém excêntrico, como as pessoas diziam. E isso pegou fama de tal forma que esse procurador vai ao jornal e quer saber quem era, e descobre que era o Abraham Lincoln. Então, resumo da ópera, chama ele para um duelo. Por que conto essa história? Vocês imaginem, o Abraham Lincoln, ele sabia que ele não tinha habilidades em armas, sabia, e que ele poderia morrer nesse duelo. Mas ele também não podia voltar atrás. Então ele escolhe uma arma longa, porque ele era alto, né? Bem mais alto que o James Suede. Ele escolhe uma arma longa e escolhe lutar dentro de uma cova, para ver que se com isso o James desistia, mas ele não desistiu, queria lutar, corria risco dele ser morto, do Abraham Lincoln ser morto. E o que acontece? No último instante, no último momento, diz que o Abraham Lincoln até fez algumas graças com a espada para assustar Suedes, mas não deu resultado. Mas um amigo em comum conversa com os dois e os dois desistem. Mas havia uma plateia que queria sangue, viu? E essa plateia fica um pouco desapontada. E os dois saem abraçados e, a partir dali, se tornam grandes amigos. Então, eu fico pensando no que seria se esse duelo de fato tivesse ocorrido e se Lincoln tivesse desencarnado. Será que a espiritualidade, nesse caso, atua em vários casos, mas nesse caso em particular, não foi quem assoprou verdadeiramente em James Suede para que não ocorresse esse embate? Uma coisa grosseira com um homem que estava destinado a traçar um rumo diferente para os Estados Unidos. E aí a gente passa a avaliar uma questão muito importante, que talvez seja isso que Kardec colocou para a gente. Quais são as consequências de um duelo? As consequências imediatas para aquele que perde é clara. Na Idade Média, perdia seus direitos e, às vezes, até além dele morrer, a família ficava em ruína para pagar a dívida. Essa era uma consequência imediata. No entanto, imaginemos vocês, citando o caso de Abraham Lincoln, imagine os Estados Unidos sem um presidente que colocou em risco a sua própria vida para consumar o abolicionismo, para construir ferrovias que interligassem todo aquele país, para construir com solidez uma determinada democracia dentro dos parâmetros que eram possíveis naquela época. Como seria? No entanto, isto é um caso muito ligado a alguém que tinha um papel a cumprir. Mas aconteceram duelos aos borbotões ao longo da história. E o que acontece? Vocês imaginem, porque isso era comum. Na Europa da Idade Média, vocês imaginem jovens que eram amigos, que compartilhavam das mesmas ideias, e por uma briga, uma discussão, por bebida, por mulher, por isso, por futilidade, entram a duelar-se. E com certeza, um sai perdedor, portanto, sem a vida. Do ponto de vista material, era algo comum naquela época. No entanto, aqueles dois que eram amigos e poderiam ter uma construção de vida naquele momento, é desfeita. E em reencarnações futuras, será que seriam amigos novamente? Constrói-se aí inimizades em bases muito fúteis, obsessões em bases muito
ruins no seguinte sentido, que começou tudo, entre aspas, de uma brincadeira, de algo fortuito. E eu fico me perguntando, quantos são esses casos? Quantas vezes isso ocorreu ao longo da história? Por nós entendermos que lavar a honra precisava ser lavada com sangue, ainda que como uma brincadeira no próprio caso de Abraham Lincoln. E a gente precisa validar isso dentro de nós, porque apesar da espada, do revólver, não ocorrer com tanta frequência esses duelos mais, não entre os ditos civilizados não acontecer, nós utilizamos hoje, muitas vezes, a nossa palavra. Nós usamos aquela que nós achamos que é verdade, como uma espada, que muitas vezes destrói o nosso oponente, destrói o nosso aquele que está à nossa volta. Nós não estamos preocupados, não usamos mais a espada, mas a nossa língua pode ser ferina ao ponto de eu criar uma inverdade, de eu criar algo e destruir a vida de uma pessoa. E isso a gente precisa ter como foco em nossa mente, porque vejam vocês, olha só, um possível duelo, um embate. Olha aqui, o representante do rei mais poderoso da terra. E Jesus, naquele momento, para os olhos de Pilatos, quem era Jesus? Era um mendigo, era um carpinteiro, que não tinha nada. E Pilatos pergunta, chacotando a ele, você é o rei dos judeus? E Jesus responde, é tu que dizes. Mas a pergunta mais sensacional que ele faz a Jesus, ele pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? Vocês sabem o que Jesus respondeu? Ele não respondeu. E será que Jesus não tinha nenhuma verdade para falar para Pilatos? Para calar aquele seu ofensor? Para acabar com as humilhações daquele momento? Porque o duelo é isso. Eu sou orgulhoso. Eu quero defender a minha honra. Jesus tinha a possibilidade de, sem usar armas, dizer a Pilatos, olha, esse reino que você defende será destruído, virará pó. Esse rei que você, esse imperador que você coloca como Deus, um dia morrerá. Mas mais do que isso, o teu próprio reino morrerá. E você, Pilatos, por não defender a verdade, enlouquecerá. Passará por perseguições humilhantes em várias e várias vidas. E mais, Jesus tinha um poder magnético que poderia olhar e colocar isso de uma forma peremptória na cabeça de Pilatos. Ele fez isso? Não. Porque aquelas ofensas que eram direcionadas a ele, aquele momento em que ele estava sendo humilhado, preso e seria crucificado, não atingiam ao seu ideal de amor incondicional. Ele se fixava, se pautava nesta verdade que nós não alcançamos. E ele olhava para Pilatos, coitadinho, pobre Pilatos, mas nem por isso, nem podendo, mesmo sem usar armas, em nenhum momento ele derrogou Pilatos das suas verdades. Não o humilhou. Ele se calou. O que ele poderia dizer àquele homem? E ao longo da história, nós veremos homens que se defenderam sem nunca atacar. Nós veremos homens que se deixaram prender sem nunca ofender ao inimigo. Um grande exemplo disso é Mandela. 28 anos encarcerado, preso pelo apartheid que separava negros de brancos. E quando ele toma o poder, ele não se põe contra aqueles que eram seu opositor. Na noite da sua libertação, ele chama
Quem para jantar? Ou melhor, no jantar de posse, quem ele chama para jantar com ele? Ele chama o seu carcereiro. Ele chama o seu carcereiro para mostrar para o povo que chega de lutas, chega de embate. Da mesma forma, vamos ver Gandhi, de uma forma maravilhosa, pregar a não violência e libertar um povo inteiro do jugo inglês, sem derramar uma gota de sangue, além da dele, além do suor dele. Então, é nisso tudo que nós precisamos estar muito bem entendidos. Os duelos ainda acontecem, às vezes dentro das famílias, dentro das nossas reuniões íntimas. Nós sempre queremos ter a razão. Mas que razão é essa? Nós temos uma compreensão de vida e alguém tem outra. Qual o problema? Por exemplo, eu tenho certeza que o Corinthians é o melhor time do mundo. Outros vão achar que é o São Paulo, o Palmeiras. E, no entanto, há duelos, há degladiações por conta de um motivo tão fútil quanto o futebol. Vidas se perdem. Então, nós não usamos mais a espada, mas a violência, ela ainda acontece em vários níveis. Nós somos provocados e a fera que está em nós, exaltada, alimentada pelo nosso orgulho, não se cala. E nós respondemos, entre aspas, à altura, que é bem baixa, né? Bem baixa o que fazemos. Violentamos aos outros com muita facilidade. E nos dizemos cristãos. No entanto, precisamos nos fiar no exemplo daquele que nada respondeu, que nada retrucou, que aceitou as dores e as dificuldades, para nos mostrar que o reino de Deus, o reino de amor, ainda não é desse mundo. Que todos tenhamos muita paz. Nós vamos entrar aqui no estudo do Evangelho. Buscai e achareis. E o item a ser abordado é: não acumuleis tesouros na terra, aonde as traças e os vermes as corroem, aonde os ladrões os roubam, mas ajuntai tesouros do céu, pois as traças, os vermes, os ladrões não terão acesso sobre isto. Mas em que instante isto é colocado? Jesus estava fazendo uma preleção, e fazendo uma preleção, um homem, um jovem, chegou e disse: mestre, diga ao meu irmão para ele partilhar a herança que me cabe. E o mestre, Jesus, vendo que ele precisava advogar aquela causa, começa a situar contando uma parábola. A parábola é a seguinte: um rapaz, um senhor muito rico, tinha agora uma herdade em que produzia muitos frutos. Então a produção era muito intensa e a produção naquele momento se fez superlativa, se fez gigantesca. Qual foi o pensamento deste senhor rico, deste dito empresário, comerciante? Ele iria agora aumentar os seus celeiros, iria destruir o celeiro que ele tinha e construiria um celeiro maior para que ele pudesse ali colocar os frutos desta produção que se intensificou. E o Cristo vai dizer àqueles que ali estavam: louco, hoje, esta noite, a sua alma será pedida. Então, olha a insensatez que o Cristo está colocando, e aí ele vai colocar que a gente não deve se inquietar por buscar os tesouros da terra, nem o ouro, nem a prata, porque a gente não sabe o que vai ocorrer. E ele faz algumas analogias interessantes para que a gente faça alguns contrapontos. Primeiro, ele faz a analogia: observai os pássaros do céu. Os pássaros do céu, eles não plantam e eles não colhem, mas eles se alimentam. O Pai os alimenta. E vocês não são muito mais do que esses pássaros? Continua falando o Cristo. E vai dizer, na verdade, alguém pode aumentar um covado. O covado era uma medida de 25 centímetros, da altura que já possui. Alguém que quer se vestir, olhe bem os lírios do campo.
Observai os lírios do campo e vamos analisar que nem Salomão, no apogeu do seu império, se vestiu como um deles. E ele vai concluir dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então vamos fazer esta análise desta ponderação. Primeiro, nós deveremos buscar as coisas materiais. É isso que vai nos levar a um progresso material. É isso que vai nos ensejar a movimentação e o descobrimento e o desenvolvimento de potencialidades, de talentos que possamos ter. Sim, no primeiro momento do processo evolutivo, esta busca se fará natural. Eu vou buscando, eu vou querendo as coisas exteriores, eu vou imaginando que elas me trarão uma saciedade, um equilíbrio, me trarão aquilo que eu almejo, e eu me iludo por um bom tempo em relação a isto. Só que vai chegando um processo de desenvolvimento e a gente vai vendo que isso não responde aos nossos apelos. Isso não responde aos nossos anseios maiores. E ele fala: alguém pode aumentar um covado da sua altura. O que significa? Significa o seguinte: alguém aqui não está num processo de provas? Alguém consegue burlar a lei de Deus? Alguém consegue subverter os desígnios que foram programados pela vida? Eu vim para ser pobre, eu vou ser pobre. Eu vim para ser rico, eu serei rico. Eu vim para ser da classe média, eu serei da classe média. Eu vim para estar nessa ou naquela condição humana. Isso significa uma provação, uma programação espiritual. E aí eu tenho que me adequar a esta realidade. E por que eu estou nestas contingências? Por necessidade evolutiva, para que eu possa reparar erros de outrora. A gente teve cargo, teve posição, teve beleza, usou mal. A gente clama por voltar em condições contrárias e adversas, para que a gente possa amealhar valores do espírito, para que a gente possa ganhar valores que são essenciais, imorredouros e eternos. E a gente fica buscando critérios materiais para justificar as nossas buscas. E o Cristo está nos dizendo: nós não conseguimos subverter a ordem do processo. Ou seja, eu vim para estar nessa classe social, porque ontem eu usei de forma indevida, quando eu tive posições, cargos e possibilidades. E aí o que está significando? Eu consigo subverter. Consigo. Como? Primeiro, eu consigo subverter me corrompendo a outros. Eu posso burlar isto. Eu posso burlar de uma segunda forma. Eu tenho um talento, não sou agora aquinhoado por aquilo que eu acho que eu mereço, e aí eu vou trabalhar de forma exagerada, exacerbada, para que eu adquira aquilo que eu pleiteio e acho que é o real. A vida vai cobrar adiante aquilo que eu, ao mesmo tempo, estava buscando, achando que estava normal. A minha saúde vai estar agora em frangalhos, eu estarei em dificuldades, e aquilo que eu amealhei de uma forma que não havia sido programado, eu terei que devolver a vida fazendo tratamentos médicos, fisioterápicos. O que nós temos que entender: ninguém engana a vida, nós somos um imã que atraímos as circunstâncias. Isso não significa que eu não posso colaborar, eu devo. Aquele que acordou necessita entender o mecanismo da vida. Não acumular tesouros na terra significa: se eu tenho a prova da riqueza, se eu tenho a prova da beleza, se eu tenho a prova do poder, que eu use de uma forma a ajudar pessoas a não me subverter, não me corromper, não me prejudicar, não utilizar de subterfúgios inferiores, para que eu não gere para o meu espírito consequências desairosas, difíceis. Então, o que é importante é, nas provas em que nós estivermos, isso não é privilégio, é prova. Privilégio não existe na lei de Deus. Acaso não existe na lei de Deus? Existe um processo que eu programo baseado na minha necessidade, baseado naqueles meus erros pregressos, para que eu possa evoluir espiritualmente. Então é importante que a gente acolha, aceite de forma resignada as circunstâncias. Mas eu não devo trabalhar, isso é premissa básica. Trabalho
de forma honesta, de forma idônea, a tentar ajudar, minorar o problema do meu irmão. Ponto. Não vou buscar isto ou aquilo, porque quantos passamos em revista na nossa mente a seguinte situação: quantas pessoas não trabalham demais, são talentosas e não estão aquinhoadas por bens materiais? Quantas? Muitas. Regime de prova. Quantas que não têm talento, não têm isto e aquilo e estão com os bens materiais? Muitas. Prova. Então o que nós temos que entender, nós atraímos as circunstâncias em relação ao nosso passado, em relação às nossas necessidades espirituais para que cresçamos. E se nós não entendermos a vida, a gente vai ficar ansioso pelo dia de amanhã, ficar agora contristado porque não temos aquilo que achamos que é devido e necessário e o melhor ao nosso espírito. E a gente faz o quê? A gente se revolta, a gente não aproveita a circunstância. A circunstância que estava sendo me oferecida era uma circunstância de humildade. Eu não quero. Eu acho que eu mereço muito mais. A circunstância que estava sendo me dada era uma circunstância favorável ao meu aprendizado real, para que eu adquirisse a humildade, para que eu adquirisse a simplicidade. Mas eu não quero, porque eu vim ontem de um status quo, de uma situação passada, de muito dinheiro, de muito poder, e a vida me coloca numa realidade contrária. Quem são aqueles que se sentem bem? Poucos que estão conformados, poucos estão resignados. Por quê? Porque na mente deles, eles estavam usufruindo daquilo que eles achavam que mereciam, estavam em uma condição em que eles almejam retornar, e eles nem sabem o que é o passado, em que tiveram pompa, dinheiro, beleza, poder, isso e aquilo, o que é uma infelicitação. Não busquemos estes valores de forma prioritária, eles acontecem na minha, na vida de qualquer um, porque se assim não fosse, nós estaríamos numa circunstância de acaso. Acaso, tudo pode acontecer e nada pode acontecer, nada. Tudo é delineado pela minha vida, pelo meu passado, pelas minhas atitudes. Ah, mas se eu for agora merecendo melhores situações, o merecer em termos materiais é muito questionável, porque a espiritualidade vê a parte espiritual. A espiritualidade vê, o espírito está indo bem, o espírito está numa condição de limitações aqui e acolá, mas ele está ganhando valores que ficarão com ele, porque que vai facilitar o processo. Para que vai dar algo que possa levá-lo à perdição e ao erro? Então, aquilo se prossegue. Mas se o Espírito dá mostras que aquilo não vai promover nele um processo outro de deslumbramento, é um teste novamente, que se efetiva. Então, o que nós temos que colocar e entender com o que o Cristo coloca, por que os lírios do campo agora florescem? Por que os pássaros do céu agora gorjeiam, vivem, comem e se replicam e se sentem tranquilos? Porque é da vida que nós tenhamos agora a prosperidade espiritual. Somos filhos de Deus. Nenhum de nós nasceu de outra forma. Nenhum de nós foi criado de uma outra maneira. Somos filhos do Pai, e o Pai nos ama. O Pai quer o nosso melhor espiritualmente. Entender isso é básico, é sine qua non, porque senão a gente coloca em dúvida o processo. O Pai quer o nosso melhor. O Pai vê de olhos muito mais amplos, com uma perspectiva espiritual à vida, e não com uma perspectiva pequena, tacanha, material. Porque a gente olha o problema e acha, não, mas isso eu não mereço. A gente tanto merece que está envolto pelo problema, e tem condições de superar e aprender e dar um salto de qualidade na existência. Então entendamos o que está sendo colocado. A gente está buscando o quê? A gente está buscando privilégios, a gente está buscando as exterioridades, a gente vai ter. Porque a gente vai pagar o preço, mas a vida vai cobrar o pedágio. Eu trabalhei de forma exagerada, já falei isso, mas volto a frisar. No Vale do Silício, nos Estados Unidos, trabalha-se 20 horas por dia. As pessoas enlouqueceram.
As pessoas enlouqueceram, esqueceram-se de família, esqueceram-se disto, daquilo e daquilo outro, de aspectos culturais, espirituais, de lazer, porque eles acham que a base da existência é aquele dinheiro. Outros agora se revoltam porque não possuem. A base para eles é o dinheiro, eles vão buscar e ter o dinheiro, e daí? Vão fazer mau uso. O que nós temos que fazer com o dinheiro? Qual é a responsabilidade de quem tem dinheiro? É gerar empregos, é fazer com que a prosperidade cultural, esportiva, espiritual, social se estabeleça naquela comunidade. Então eu tenho uma responsabilidade. Nada que me é dado é por acaso. Aquele rapaz que queria montar um celeiro, não sobrou, ele não podia doar, mas avarento que o era, queria mais. E ele disse à sua alma: você pode aproveitar-se, descanse, você tem muitos bens, coma, se regale, aproveite. E é isso que as pessoas não falam, mas é isso que elas vivem. Elas querem ter, a partir daí, uma segurança material para estarem vivendo uma ociosidade, vivendo o aspecto material, como se aqui fosse o paraíso, como se aqui fôssemos ficar para a eternidade. Vamos ficar por um tempo, vamos voltar logo adiante. E vamos voltar levando o que fizemos. Quais são as nossas conquistas? Quais são os nossos valores? O que nós semeamos na vida do outro? Quais foram as coisas que eu priorizei? Eu priorizei as coisas do Espírito, elas me dão euforia? Eu não priorizei se eu não tenho euforia. Se eu não tenho euforia com estas coisas, porque elas não são significativas para a minha vida, porque elas devem dar ao meu ser uma nova referência, um novo ânimo, um novo objetivo, uma alegria de viver para servir, para ajudar pessoas. Porque se nós queremos as coisas, é que nós estamos saudosos de um passado em que tivemos todas as regalias aparentemente ao nosso favor, e nós caímos em muitas ciladas, em muitos erros, e esta é a realidade de todos nós. Não tenhamos dúvida, todos nós passamos por situações em que fomos patrícios, em que fomos plebeus, fomos aqueles que tivemos suzeranos, vassalos na Idade Média, fomos todas as classes, todos os biotipos físicos, todas as situações nós já vivemos. E nós ficamos deslumbrados. Ah, mas eu quero o melhor para o outro. Então ore, acredite e saiba que Deus sabe melhor do que nós o que é melhor. Saiba disso. O Pai olha com outro olhar a nossa vida. Olha com outras referências a nossa existência. O Pai nos ama no espírito que nós somos, não na aparência que não somos nós, que nós aparentamos ser. O Pai nos ama e sabe que o nosso espírito precisa ganhar isto, ganhar aquilo, conquistar aquilo que está ainda por ser descoberto, por ser burilado. Uma pequena passagem interessante nos contada por André Luiz, no livro Ação e Reação. Um rapaz estava agora sendo obsediado, uma perturbação se efetivava junto a ele. E aí André Luiz, junto com Silas, vai àquela localidade. E eles veem a seguinte situação. Um rapaz estava sendo perturbado, ele era proprietário de uma terra, de uma grande fatia de terra, mas dois espíritos faziam o que queriam dele, abusavam dele, faziam para que ele pudesse ter sonhos, desejos, vontades. E aí eles vão decifrando o problema. O problema é: aqueles dois irmãos que estavam obsediando ao sobrinho deles, olha bem, ao sobrinho deles, era porque o irmão deles, 3 irmãos, este irmão tinha a parte da herança, que teria que dividir com os outros irmãos. Ele levou eles à morte, ele era o mais velho. Ficou com a parte deles e a construiu uma grande riqueza. E aí, construindo, imaginou que estivesse enganando a vida. Imaginou que ele pudesse viver agora de forma plena essa existência. Primeiro, que ele foi obsediado. Aqueles 2 irmãos do plano espiritual obsediaram a ele de uma forma intensa. Levaram-no ao enlouquecimento. Primeiro, ele desencarnou. Desencarnando, eles agora se viciavam, torturavam, envolviam aquele espírito por muito tempo, até que ele foi liberto.
totalmente transfigurado, totalmente enlouquecido. Muito bem, mas o filho daquele senhor que havia morrido, Antônio Olímpio, estava comandando. Mas como estava no mesmo padrão vibratório, eles conseguiram perturbar. Agora estava sendo feito um planejamento. Aqueles três precisavam voltar. A esposa do que matou os dois voltaria, aceitaria o marido, e o marido agora seria irmão dos outros dois. O marido que levou à morte os dois voltaria com problema mental, com a grande propriedade de terra tendo que devolver para os irmãos. Então ele teria na mente dele poucas opções. A mente dele seria retardada pelo mal feito que ele fez, e ele teria na mente uma única ideia: eu preciso devolver para os meus irmãos. Os bens são deles. E aí ele faria isso a vida toda. No final da existência, se estivesse levando a bom termo, isso iria suavizar. Ou seja, nós criamos e nós somos responsáveis. Nós criamos problemas com o dinheiro e nós temos que devolver o dinheiro. Nós criamos problemas com o poder, nós temos que devolver o poder. Nós criamos problema com a beleza, nós temos que devolver. Agora voltando em condições adversas. O que nós temos que entender que é o mecanismo da vida. A vida quer de nós o crescimento, mas não material, não fiquemos presos a uma contingência pequena. Nós somos momentaneamente daqui, circunstancialmente daqui. Eu vou voltar em que condições? Lembremos-nos disso, e vai ser avaliado. Eu tive elementos e vivi uma vida materializada. Eu tive elementos e vivi uma vida agora tão presa a torpezas e inferioridades. Ai de mim que recebi uma orientação, que entendi o mecanismo, que soube entender que o Pai é que gerencia tudo através de leis sábias e justas. Nós não burlamos a lei. Eu não consigo, a não ser que eu esteja subvertendo e gerando problemas. Então eu nasci na pobreza, nasci na dificuldade, que pode e deve ser honesta, digna, correta, mas eu não aceitei. Aí eu quis subir. Eu fiz de quê? Eu me corrompi, eu me vendi, eu me prostituí e assim por diante. A vida vai cobrar os dividendos e eu vou nascer em condições, primeiro, tendo uma vida que eu vou ter que devolver. Se não nessa, na próxima existência, muito difícil, muito problemática, pois eu semeei. Então o que nós temos que compreender, olhando a isto, é que não existe privilégio, acaso, não existe formas fortuitas. Nos fala Hilário Silva um fato interessante. Um rapaz chegava no centro espírita e ele queria, o espírito que se manifestava, o mensageiro, ele queria usar de um subterfúgio, de uma justificativa, dizendo: vocês com certeza conhecem que existem arcas, existem riquezas, existem tesouros escondidos. E se vocês me disserem aonde nós poderíamos encontrar tudo isto, eu iria utilizar em prol da caridade. Isso é uma justificativa que não se sustenta. Na verdade, a pessoa não está querendo trabalhar, a pessoa está querendo os dividendos, e a partir do momento em que ela adquira A, B ou C, ela vai justificar também para que ela usufrua daquilo. Muito bem, e ele falava a todo momento para o espírito: o senhor não pode me dizer aonde eu encontraria agora uma arca, um tesouro escondido, algo que poderia nos beneficiar a todos? Mas isso não era uma vez, não eram duas vezes. Os espíritos mostravam, as pessoas tentavam ilustrá-lo, tentavam dar a ele coordenadas, mas ele não se aceitava. Até que o espírito disse: olha, nós encontramos um tesouro. Você pode cavar, mas aonde? No fundo da tua casa. Mas você vai cavar, e ele tinha uma propriedade significativa na casa, mas ele vivia da ociosidade, querendo agora, com contato espiritual, ter benefícios. E o Espírito disse: você cave na tua casa, que lá você encontrará uma arca, que dará a você dividendos. Ele falou: será? As pessoas que estavam no centro disseram: esse espírito é mistificador. O espírito não vai falar de coisas materiais. O rapaz, no outro dia pela manhã, começou a cavar. Mas cavou com uma vontade, com uma volúpia, com um ímpeto. Ele fundou, mexeu, trabalhou a terra
em nada desta arca. Ele voltou agora, não contristado, mas querendo uma resposta. O Espírito agora se manifesta, ele falou, mas o senhor não me disse que eu encontraria? Ele falou, sim. Você não trabalhou? Você não preparou a terra? Plante agora. Plante laranja. Aqui a nossa região é de laranja. Plante e você fará um laranjal. E você poderá conhecer a sua vida com dignidade. É isso que nós temos que entender. Não vamos buscar quimeras, ilusões, utopias. Vamos buscar o trabalho. O trabalho nos dará dignidade. O trabalho não vai nos dar aquilo que é necessário ao nosso espírito. Nem mais, nem menos. Entendamos o mecanismo de provas. Entendamos, aceitemos e valorizemos para usar com retidão, com dignidade os bens que nos chegam. E que Deus nos ampare a todos. Vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que nos possibilitam. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, através desses amigos, possam potencializar as nossas vibrações, levando a criaturas e irmãs que estão nas mais diversas situações difíceis, de fragilidade emocional. Que nós vibremos pelos hospitais em nossa cidade. Que nós façamos o melhor em prol daqueles locais, para que na Santa Casa, no Hospital da Unimed, na Santa Casa, no Pronto-Socorro Municipal, nas casas de apoio ligadas ao outrora Benedita Fernandes, possa existir estas energias que fomentem o auxílio, que fomentem agora elementos dentro desses irmãos, levando-os a uma melhoria, a uma reflexão. Que eles recebam, Senhor, o teu amparo, para que não se revoltem, entendam e saibam, a vida está dando uma oportunidade abençoada. Isso não é para gerar em nós uma acomodação, é para gerar a certeza de que estamos amparados. Mas trabalhemos, façamos a nossa parte, nos induzamos a sempre buscarmos compartilhar com irmãos as bênçãos que já possuímos, levando a alegria, espargindo a harmonia, dando às pessoas um significado às suas vidas. Que esses ambientes possam receber de cada um de nós o que temos de melhor. Que estas energias possam adentrar ao íntimo desses irmãos, assim como pedimos pelos médicos e enfermeiros, para que sejam amparados, para que sejam envolvidos, para que possam superar as dificuldades, e tendo o amparo, e tendo a proteção, e tendo a ajuda, possam levar adiante as suas tarefas com dignidade, realizando o melhor que a vida está lhes facultando. Continuemos vibrando, orando, agora por casas assistenciais em nossa cidade. Vibremos em favor de todas elas, que ajudam a criança, ao idoso, ao enfermo, aquela criatura que está envolvida em viciações. Vibremos pelo núcleo de ressocialização, pela Fundação Casa, para que esses ambientes possam todos possibilitarem mudanças, possibilitarem reflexões, possibilitarem engajamentos na obra do bem. É assim que a nossa comunidade, é assim que o nosso país dará referências ao mundo, da caridade sendo espalhada, de criaturas sendo amparadas. Não sabemos o DNA, o RG, não sabemos quem elas são. Não importa se são desta ou daquela raça, não importa se são dessa ou daquela religião. O importante é que exista caridade, é que exista amor, é que exista irmãos se preocupando com irmãos, se desvelando por outros irmãos, que neste instante necessitam um pouco mais do amparo e da proteção. Aproveitemo-nos do ensejo, nos alegremos com isto. A vida vai nos dar agora a paz interior, porque esta é a grande recompensa por aqueles que estão entendendo o significado de ajudar, saindo
do egoísmo, saindo das suas variáveis próprias, pessoais, e indo ao encontro de variáveis outras, dos nossos irmãos. E aí nós estaremos buscando algo melhor. Aproveitemo-nos, alegremo-nos, a vida está nos favorecendo oportunidades para que reparemos o ontem, para que possamos gerar no amanhã novos dividendos e novas semeaduras. Continuemos vibrando. Agora vamos pedir em favor de criaturas que nos deixam nomes e endereços. Vamos pedir em favor dos nossos lares. Oremos em favor das nossas casas, daquele lar que nós construímos nas nossas casas, com os nossos pensamentos, com as nossas conversações, com as preces que vivenciamos, com a convivência que se estabelece. Tudo isso faz com que na nossa casa estejamos estribando um lar digno, um lar robusto, um lar sólido, que nos dará todo o respaldo para os embates que a vida nos coloca. Que nós possamos agradecer, Senhor, por estas oportunidades, por estes momentos, por esses instantes em que a vida nos dá tantos momentos de reflexões. Saibamos, a vida não se repete. A vida, para quem não se aproveita dela, vai nos dar novas oportunidades, em momentos não tão simples e não tão fáceis, pois hoje estava fácil, o momento era propício. Aproveitemo-nos, não dificultemos as coisas, tudo é ao nosso favor, mas precisamos valorizar as circunstâncias, e elas estão em nosso benefício. Aproveitemo-nos. Assim, voltemos o pensamento a este ambiente e vamos vibrar por irmãos que foram atraídos. Vocês que já deixaram a realidade física estão sendo convidados a seguirem a espiritualidade, para que se recuperem, para que compreendam o mecanismo justo e preciso da vida e para que saibam, nós precisamos viver num clima de harmonia, de paz, de equilíbrio íntimo. E assim, gratos, confiantes, rogando a Deus que os ampare e que vocês se aproveitem desta proteção, é que vamos finalizar a prece e reunião desta noite, dando graças a Deus. E que assim seja.